A crise financeira de 2026 já começou. Não é correção, não é volatilidade, é uma quebra de confiança e ela começa nos Estados Unidos. Bom, a questão geopolítica que envolve o presidente americano neste momento em que ele insiste em anexar a Groenlândia aos Estados Unidos, colocando tarifas nos países europeus que se opõem a essa ideia, ameaçando inclusive colocar tropas, no primeiro momento, na Groenlândia para anexar esse território à força. O Donald Trump acabou acelerando um processo que já vem acontecendo no mundo, que é um processo de desdolarização. Os países do mundo passaram a vender as suas reservas em dólar desde que os Estados Unidos começaram a utilizar o dólar como ferramenta de guerra, né? Quando aquelas sanções contra a Rússia aconteceram. Esse processo, naquele momento, mostrou ao mundo, né, aos países que eram credores americanos, que eles precisavam estar menos expostos aos Estados Unidos, e os países passaram, os principais bancos centrais do mundo passaram a comprar o ouro, e aí vimos um ouro subir muito forte de 2023, 2024 fortemente, e também 2025. Não só por esta questão geopolítica, mas também a crise fiscal americana, um endividamento que cresce a trilhões e trilhões de dólares ao ano. A dívida americana hoje ultrapassa 38 trilhões de dólares e deve chegar bem acima dos 40 trilhões de dólares ao final do mandato de Donald Trump. Sai governo, entra governo, a política é sempre a mesma, o governo gasta muito mais do que arrecada, e o mundo percebeu isso também, né? Aonde vai parar essa situação fiscal americana? Até quando nós vamos ficar expostos ao Tesouro americano? E o que Donald Trump fez foi iniciar a crise financeira de 2026. Como assim, Léo? Ninguém está falando de crise financeira de 2026. Você está viajando. Eu vou explicar por que essa crise ela começou, tá? Porque uma crise ela não começa quando a headline do jornal ela destaca que estamos tendo uma crise financeira. Ela começa bem antes. E você precisa ter olhos para enxergar, né? Você precisa ter experiência e conhecimento para enxergar essa crise. Quando o ano virou, no começo agora de janeiro, eu alertei aqui desta possibilidade de crise esse ano. O sinal mais forte para uma possibilidade de crise em 2026 foi a forte alta do ouro e da prata em 2025 em dólar. Não é comum o ouro ter uma performance de quase 70% em um ano frente ao dólar americano, que é a reserva global, e a prata mais de 100%. Quando isso acontece, e isso já aconteceu em outros ciclos, isso mostra que tem um problema à frente e que fatalmente veremos uma crise financeira, né? Isso precede também recessões econômicas dos Estados Unidos, e que a gente já vem martelando aqui também quase todos os dias na comunidade Legal Lion, né? Trazendo os números aí do mercado de trabalho, entre outras questões importantes. O ouro ele é uma bússola para esse movimento, né? E esse enfraquecimento do dólar é que está trazendo essa forte alta do ouro e da prata. Então, há um processo de desdolarização no mundo e que acaba sendo fortalecido por essa política do Donald Trump. O Donald Trump está conseguindo acelerar, trazendo essa desconfiança do mundo em relação às suas políticas. O mundo chegou à conclusão de que, olha, a gente comprou a dívida americana com o princípio de que o exército americano seria a polícia do mundo. Aqueles que iriam interferir, eles não vão invadir países aliados, eles vão interferir se um outro agressor acabar entrando nesses países aliados aos Estados Unidos, como aconteceu, por exemplo, quando o Hamas entrou agora no Israel. A gente vê imediatamente os Estados Unidos se aproximar do governo israelense para ajudar nessa questão. Então, sempre ficou intitulado assim. Agora, o Donald Trump, com essa retórica de que pode usar a força militar, ele acaba expondo que, olha o monstro que a gente criou, cara. A gente ajudou eles a montar esse grande exército, que é um país superendividado que não tem dinheiro, então a gente está comprando a dívida americana para agora ser ameaçado por este mesmo exército.
para ser usado, mesmo que seja com a bravata, né, seja apenas uma ferramenta de negociação do Donald Trump, é muito perigoso quando você começa a usar esse tipo de discurso. Você não consegue voltar atrás e desligar uma chave simplesmente falando, não, eu não pretendo invadir como ele chegou agora em Davos. Eu quero apenas discutir a possibilidade de compra, usando retóricas de que os Estados Unidos sempre ajudou a Europa e foi muito prejudicado e que deveria ter ficado com a Groenlândia ao fim da Segunda Guerra. Esse tipo de retórica não ajuda. Só na Europa tem mais de 8 trilhões de dólares em treasuries americanos. Se os governos europeus começarem a vender esses títulos públicos, a gente pode ver uma forte aceleração de alta dos yields americanos e isso impacta diretamente a fragilizada economia americana, obrigando o Fed, o Banco Central americano, a interferir na economia, imprimindo moeda, a tentar conter essa alta desses yields. Então, o primeiro momento, a gente viu um forte recuo dos ativos americanos, a bolsa, os treasuries, o dólar americano e uma forte alta do ouro. Então, a crise de 2026, ela vai se mostrando diferente do que foi a crise de 2008, quando foi uma crise global, uma crise que afetou os Estados Unidos e afetou diretamente outros países do mundo, e o dinheiro buscando proteção naquele momento, né, naquele crash que acontecia no mercado imobiliário e no mercado financeiro global, buscou o dólar como proteção. O que vimos após essa ameaça do Trump foi o contrário, foi uma forte venda dos ativos americanos, forte venda, e que já vem acontecendo, não foi só por causa desse evento, isso já vem acontecendo, como eu estou contando aqui. Esses eventos já vêm acontecendo há algum tempo, mas acelerou ainda mais. Então existe agora um momento de sell-off, existe um momento de se livrar dos ativos americanos, de bolsa, de tesouro. Isso está contaminando, esse processo de desvalorização está acelerando e criando uma crise que vai impactar nos Estados Unidos. Isto é o fim do status do dólar como reserva global. Isso que está acontecendo agora. E uma crise deste tamanho vai ter um impacto muito forte na economia americana. Vamos ter alta da inflação quando esses dólares voltarem, quando o Fed se ver obrigado a interferir nesse mercado, imprimindo ainda mais moeda, e com isso, quando aumenta a oferta monetária, isso vai impactar em mais inflação no mesmo momento que o Fed está cortando juros. O Fed, que deve ter um novo presidente mais alinhado ao Donald Trump nesse momento, né, com a possibilidade de novos cortes de juros, e isso pode realmente enfraquecer o dólar ainda mais. É por isso que o ouro tende a ter um grande ano, este ano de 2026. E é por isso que estamos vendo uma crise financeira que deve acelerar ainda mais, principalmente nos Estados Unidos, porque o epicentro desta crise de 2026, ao contrário do que foi 2008, que estava no mercado imobiliário, nos subprimes, o epicentro dessa crise é o dólar americano, é a moeda fiat, que é a reserva global. Essa é que está sendo impactada e vai continuar sendo impactada no mercado global. E isso vai impactar nos países emergentes, e eu vou falar disso em outro bloco aqui. A gente vai entender como esse momento vai ser bem diferente das outras crises, porque se a crise é uma crise no dólar, a fuga dos Estados Unidos obriga investidores, bancos centrais, a comprar não só o ouro como reserva de valor, e o ouro acaba se fortalecendo nesse momento, quebrando até o Bitcoin, com essa expectativa de que é o ouro digital 2.0, enquanto o ouro sobe, o Bitcoin só cai, junto com ativos especulativos. O mercado busca realmente proteção no ouro, como estamos vendo. Então, o cenário é um cenário de crise e que vai se acentuar ainda mais, e vamos ver correções maiores, principalmente no mercado dos Estados Unidos. E o enfraquecimento do dólar vai beneficiar outros países que vão se aproveitar, né, desse enfraquecimento do dólar e desse dinheiro que deve começar a circular por outros países do mundo, e isso vai trazer uma melhor qualidade de vida para outros países do mundo que, nesse sistema dólar, estavam apenas produzindo, fabricando, como a China, para vender aos Estados Unidos. A própria população não se aproveitava
né, dessa produção. Agora, a gente está vendo o yuan subindo, 5% frente ao dólar no passado, a China passa a vender para outros países, não só para os Estados Unidos, continua vendendo tanto como vendia antes, mesmo com as tarifas do Trump, só que agora negociando com outros países. A moeda local mais forte vai permitir que os chineses possam também comprar mais dessa produção, e isso deve rodar pelo resto do mundo. Bolsa caiu, Treasuries caindo, dólar caindo, ouro disparando, isso não acontece por acaso, é crise de confiança no sistema. Quando até o ativo mais seguro do mundo começa a ser vendido, o sistema está em risco. Em fevereiro, eu abro uma nova turma da mentoria VIP Premium. É acompanhamento direto comigo para proteger patrimônio e lucrar nesse cenário de crise em 2026. Quem quer investir comigo, fica atento, você encontra um link aqui na descrição desse vídeo para fazer aí o seu cadastro, porque as vagas vão ser abertas em fevereiro. Essa oportunidade, ela passa rápido. Se inscreve para você ser avisado quando essa oportunidade chegar no link na descrição deste vídeo. Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Se inscreve aí, aciona o sininho da notificação para você ser alertado quando os novos vídeos forem ao ar. Até a próxima. Tchau.